Boa noite, doutor Togo. Boa noite. Boa noite, está ouvindo bem? Eu muito bem. Perfeito. Doutor Zé Alfredo, boa noite. Boa noite, Francisco. Então, professor, Professor José Alfredo, está nos ouvindo bem? Togo, vamos aguardar o pessoal entrando. perfeito. Ok. Aguardando aqui. Doutor Zé Alfredo, como é que está aí? Está nos ouvindo? Está com algum problema. Estamos aguardando a nossa anfitriã. Nossa convidado, né, doutor Zé Alfredo? Agora, está ouvindo nós? Pessoal que está chegando aí, nós sempre damos aí uma tolerância de 5, 10 minutinhos para o pessoal que está chegando, né, para ter aí a oportunidade de estar participando junto conosco. Então, a gente vai aguardando aí o pessoal que está chegando agora, para que nós possamos aí participar, né, no sentido geral, ok? Boa noite, doutora Tuane. Boa noite. Me escutando? Só um momentinho que eu vou pegar meu fone. Não, tudo bem, tranquilo. Alô? Oi. Escutando bem? Tá um pouquinho baixo, doutora. Tá baixo? Só um momentinho. O da Carol não tá lá no computador, não? Tá. Melhorou? Opa, melhorou sim. Ótimo. Doutora Tuane, seja bem-vindo aqui ao nosso webinário, né, o nosso 6º webinário, em nome da direção do nosso hospital. Para nós é uma honra recebê-la aqui conosco esta noite. Nós estamos aqui com o Dr. Togo, o professor Dr. José Alfredo aqui nos assistindo, né, e todos que estão iniciando, entrando aí na nossa sala, para que nós possamos aqui ter mais uma noite produtiva, né? Então, quero deixar a senhora aqui muito tranquila em relação a esse webinar. Quero aqui mais uma vez lhe agradecer, né, pela oportunidade, agradecer também ao escritório Hernani Fidelis, né, que nos fez essa ponte. Eu acho que é de suma importância eu ressaltar aqui.
Então, quero deixar aqui o meu agradecimento nesse início, tá bom? Doutora, só para a senhora, só para eu, não vou chamar você de senhora, vou chamar, né? Imagina. Isso. Sem formalidades. Ok. Nós sempre deixamos aqui alguns minutinhos para o pessoal estar entrando na nossa plataforma, tá bom? Tá bom. Então, só vou fazer algumas considerações iniciais nesse momento, antes de eu passar a palavra para você, ok? Ok. Eu quero aqui agradecer o Dr. Togo, né? O Dr. Togo está aqui conosco essa noite, mais uma vez, participando aqui conosco como moderador, né? O Dr. Togo, para quem não sabe, o Dr. Togo é o nosso gerente médico, gestão da qualidade e segurança assistencial e responsável pelo núcleo de segurança do paciente. Então, quero aqui agradecer também na pessoa do Dr. Eduardo Braga, nosso presidente da Sociedade Médica, que tem sempre nos incentivado na conclusão e realização desses webinários, na pessoa do Dr. Alexandre Menezes, né, nosso representante frente ao Conselho Federal de Medicina. São pessoas que realmente têm aí, junto conosco, nos auxiliado, né, na realização desses webinários. Não poderia deixar aqui também de ressaltar o nome do Dr. Alid Maquin, que é o nosso representante superintendente da SPDM, nosso diretor técnico aqui do hospital, né? A todos os nossos coordenadores médicos aqui, a todos os profissionais da nossa querida equipe multiprofissional, que desde então tem enfrentado essa grande pandemia aqui na cidade, aos nossos coordenadores das UAIs, né, que são grandes bravadores, né, além de todos os médicos emergencistas das salas de emergências. Baixa aí. Quero deixar aqui o meu agradecimento por estar aqui mais uma vez essa noite conosco. Então, eu fico muito feliz, muito honrado de estarmos aqui essa noite realizando esse 6º webinário, algo que começou com uma simples discussão, mas vendo a importância de trazer aqui uma educação continuada, algo que pudesse realmente trazer aqui para nós um conhecimento no sentido amplo. Então, quero deixar aqui mais uma vez meu agradecimento. Vou passar a palavra para o nosso professor Dr. Togo. Inicialmente, depois eu apresento a doutora Tuane para que ela possa aí dar início à sua aula. Dr. Togo. Ok. Olá, muito boa noite. Vocês estão me ouvindo bem, hein? Ok, perfeito. Muito boa noite especial aí à doutora Tuane, já antecipando os nossos agradecimentos por sua disposição aí de se encontrar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. A gente imagina como que deve estar a vida de todo mundo, então é um prazer, uma satisfação, mas tem que estar tudo muito envolvido no sentido de agradecimento mesmo, por, né, esse tempo que você vai dispor a todos nós aqui. Eu só queria falar muito rapidamente que o hospital municipal traz um modelo, né, de gestão e um modelo assistencial, que é da SPDM, da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que, entre as muitas estratégias, uma delas é a garantia do registro seguro. Isso é um dos pilares assistenciais, apesar de parecer algo muito administrativo, mas a gente considera o registro, não só em prontuário, mas toda forma de registro, como uma garantia de qualidade assistencial também, especialmente no que diz respeito à continuidade do cuidado. E hoje, mais recentemente, eu acho que o prontuário passa a ter uma importância que eu, por exemplo, na minha vida profissional ou na minha vida de aluno, eu não percebi, não vi isso, que é um instrumento de integração da equipe multidisciplinar também. Então, é uma ferramenta de comunicação transversal, horizontal, ela se presta também aos cuidados de pesquisa científica, então o prontuário tem uma importância também muito grande no sentido de melhorias que podem vir de estudos retrospectivos, tudo. Então, na verdade, é fundamental. Eu acho que é uma pena que o prontuário seja apresentado para nós médicos, pelo menos, como uma de duas coisas que eu acho que, de certa forma, até diminui um pouco a importância. Como uma obrigação. A obrigação do médico, como tem outras obrigações, banalizando essa importância. E um segundo aspecto
é que seria no sentido de uma proteção também do profissional. Eu não tenho dúvida nenhuma de que é uma obrigação, sim, é uma obrigação, inclusive, contida lá no nosso código de ética, e é também, sim, uma ferramenta de segurança profissional, de alguma garantia profissional, desde que a gente registre bem o que a gente faz. Mas, na verdade, o prontuário é de proteção especialmente importante para o paciente, para que ele tenha o seu cuidado da melhor forma possível. A instituição depende muito da qualidade do prontuário, né? Eu acredito que a própria assistência, quer dizer, a assistência toda depende da qualidade do prontuário. Então, eu acho uma pena que a gente seja apresentado ao prontuário como se fosse uma obrigação ou como um simples instrumento. Simples eu não estou, por favor, doutora Tuane, não estou diminuindo a importância desse aspecto, mas é como se fosse apenas com o objetivo de me proteger. Eu acho que o objetivo nosso sempre é proteger o paciente, em última instância. Obviamente que nós devemos também nos resguardar e até para que a gente possa manter a nossa contribuição por mais tempo possível, né? Então, eu acho que é isso. Dentro desse modelo assistencial que eu disse, da SPDM, a SPDM trouxe desde o princípio já. Eu me lembro, eu comecei no hospital em março de 2011, quer dizer, bem no comecinho lá. O hospital começou em janeiro, eu comecei em março. E eu me lembro muito bem das primeiras reuniões das comissões, a comissão de revisão de prontuário. E aqui eu quero fazer uma menção, uma homenagem, um agradecimento, sei lá que palavra que pode encontrar, acho que nenhuma palavra pode representar aqui o que a gente deve realmente ao professor José Alfredo. O professor José Alfredo estava presente nas primeiras reuniões lá, nas primeiras reuniões de comissão de revisão de prontuário e de óbitos. E podem acreditar, ele está lá presente até hoje. Ele que encabeça, ele que orienta realmente todo esse trabalho de revisão de prontuários, já tendo demonstrado nas nossas reuniões de comissão, infelizmente suspensas agora, por motivo óbvio, mas demonstrando várias melhorias assistenciais a partir da análise dos prontuários. Então, eu acho que eu quero render aqui a homenagem também ao professor, não só por isso, mas inclusive, já que nós vamos falar em prontuário, acho que ele é um representante. Se tem alguém que protege alguma coisa aí, é o professor com a qualidade dos nossos prontuários. E a evolução em qualidade de preenchimento, de registro nosso é impressionante. É impressionante o que a gente conseguiu fazer ao longo desses anos. Então, mais uma vez, eu quero agradecer muito especialmente a doutora Tuane, e eu quero escutar agora e aprender mais aqui. Eu passo a palavra para o Wilton. Muito obrigado, doutora Tuane. Muito obrigado, professor. Doutor Togo, mais uma vez, meu agradecimento. Antes de nós iniciarmos, eu só gostaria de solicitar a todos que estão aqui nos assistindo nesse momento, nós já estamos aí com 35 participantes nesse momento, à medida que todos forem entrando na nossa sala, se possível, desliguem seus microfones, até para que nós não tenhamos nenhum tipo de interferência durante a nossa aula. As nossas perguntas deixo a vocês no nosso bate-papo. No final, nós vamos ter a moderação pelo professor Dr. Togo, ele vai estar mencionando as perguntas, direcionando a elas à doutora Tuane. Então, quero deixar aqui esse agradecimento. Quero mencionar que é uma honra tê-los aqui conosco essa noite, a importância de todos aqui junto conosco para que esse evento ocorra. Então, com muito carinho, quero passar aqui a palavra para a doutora Tuane, certo? Que vai estar aqui conosco essa noite, como diz o professor Togo, nos ensinando mais um pouco, sobre a questão aí da responsabilidade do prontuário médico. Muito obrigado, doutora Tuane, fique à vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Tuane, sou advogada, sou especialista em Direito Médico Hospitalar pela Faculdade Paulista de Direito. Também sou especialista pela Faculdade de Coimbra, Portugal, né? E eu milito nessa área há muito tempo, sempre na defesa dos médicos, buscando aí o melhor para vocês e tentando auxiliá-los o máximo possível. Eu agradeço imensamente, né, o convite feito pelo Dr. Wilter, pelo Dr. Togo, e estou aqui à disposição e espero contribuir bastante com o tema, né, com vocês. Então, né, vamos ao tema.
O tema de hoje, ele está mais relacionado ao prontuário do paciente, que está sendo muito discutido, principalmente nesse meio, né, que nós estamos vivendo, que é a pandemia. Então, eu separei alguns assuntos específicos, né, relacionados ao prontuário, para tentar auxiliar todos os profissionais da saúde que às vezes possuem uma dúvida na atuação, né? Como o Dr. Togo, o Dr. Wilter colocou, é um documento muito importante, parece simples, né, o assunto, porém ele guarda muita importância. Tá? Então, nesse período da pandemia, surgiram muitas dúvidas nos conselhos regionais, federais de medicina sobre o tema. Então, os médicos se encontraram bem perdidos, que foram pegos todos de surpresa, né? E temos esses inúmeros questionamentos. Então, como houveram muitos pedidos também em relação ao atestado de óbito, eu resolvi fazer um parêntese rapidinho para falar sobre um pouco disso, que foi também um assunto bastante discutido pelo CREMESP. Então, pessoal, como fazer essa declaração, né, de óbito? Quem pode fazê-la, né? Doutora, só me desculpe, assim que você quiser que eu ponha os slides, estou à disposição. Viu? Ah, tá. Tudo bem. Se você puder colocar também, enquanto eu posso começar em pandemia vezes prontuário, que já adentrei ao tema mesmo no contexto do Covid. Se você quiser, pode colocar. Ok. Ótimo. Então, vamos lá. Essa é a apresentação do nosso escritório. Pode passar. Só dar um Ctrl. Um pouquinho a apresentação, a introdução sobre a minha vida acadêmica, mas pode passar. Então, vamos lá, o nosso assunto mais importante aí, né? O prontuário e a pandemia. Então, eu resolvi fazer esse parêntese para falar um pouquinho da declaração de óbito, porque foi um assunto bem discutido, principalmente no CREMESP. Inclusive, aqueles profissionais que tiverem dúvida, está muito bem explicado, de forma bem objetiva, o próprio site do CREMESP, né? Então, para aqueles óbitos hospitalares, né? Quem que tem que constar, declarar o óbito, né? É o médico que assistiu o paciente ou o plantonista. A indicação é que aqueles que são considerados suspeitos para efeito do COVID, não serão autopsiados, ou seja, a regra é não fazer a autópsia, até mesmo pelo risco de contaminação através da manipulação dos corpos, né? Então, tem uma grande preocupação aí em proteger principalmente o profissional da saúde e evitar a proliferação da doença. Então, mas o que acontece? Essa situação de não autópsia geraram algumas dúvidas, aliás, né, na hora de atestar a causa-morte do paciente, né, desses casos que estão acontecendo na pandemia. Por quê, né, gente? Morrer por Covid é muito diferente de ser infectado pelo vírus, né? Há aquelas possibilidades de casos assintomáticos e o paciente morrer de outra causa, como um infarto, por exemplo. Então, somente pode ser considerados mortes por Covid aqueles pacientes com sintomas, com um quadro clínico compatível. A síndrome respiratória grave, um quadro associado ao desconforto respiratório e que tiveram também atestado positivo, tá? Então, é muito importante o profissional nessa hora utilizar-se do bom senso, né? Verificar os casos suspeitos, saber separar os casos suspeitos dos não suspeitos na hora de laudar, porque nós temos problemas de médicos que foram representados no Conselho de Ética devido ao fato de não constar o óbito por Covid. Então, muitos médicos encontram-se perdidos nesse momento. Inclusive, também temos familiares que questionam por que o médico atestou Covid se o paciente não tinha nenhum sintoma, né? Então, nessa hora, devemos utilizar informações verídicas, porque existem muitos fake news, né, que nós falamos, e também ficar atento para o preenchimento correto, né? Sempre também, quando o paciente tiver a comorbidade, é importante o médico constar essa informação também,
né? Então, aqueles quadros não suspeitos, dos portadores não assintomáticos, né? É importante constar não suspeito por morte de Covid. Até eu estava mais cedo conversando com o Dr. Wilter, né? Casos que pacientes não podem ter um sepultamento digno, né? Então, essa declaração de óbito influencia muito, inclusive nesse momento que a família não tem nenhum direito de acompanhar um paciente. Então, não é que a regra é atestar o óbito por Covid, né? Nós temos que prestar atenção nessa questão do quadro clínico, né? Assintomático ou sintomático. Então, eu falo do comportamento mutável. Por quê? Isso mostra que a pandemia ela está trazendo muitas mudanças. Por isso, as condutas também estão passando por uma mutação para se adequarem a essas mudanças, né? Isso que eu chamo desse comportamento mutável, em que a própria medicina, a sociedade em si está se modificando através dessas medidas profiláticas. E a recomendação que eu faço é que realmente se utilizem desse bom senso para que utilizar as normativas dos órgãos de saúde e filtrar bastante as notícias falsas dos conteúdos verídicos, né? E conectando com o que eu falei sobre a declaração de óbito e esse comportamento mutável, aliado ao bom senso, o prontuário ganha uma maior importância, porque ele é um documento médico mais importante do paciente, né? Então, vamos lá ao tema em si. Podemos passar o slide? Ótimo. Deixa eu passar aqui também para mim. Então, rapidamente, eu sei que todos estão cientes, né? Mas eu gosto de frisar o que é o prontuário, né? E eu falo que o prontuário é do paciente. Eu nem falo mais prontuário médico, eu falo prontuário do paciente. Porque o prontuário ele é um conjunto de informações sobre o tratamento do paciente. Então, o profissional, ele coloca todas as informações da vida, da intimidade do paciente. E se esse paciente requisitar esse prontuário, o profissional pode fornecer? Eu falo para os nossos clientes, vocês devem fornecer, porque o prontuário é do paciente, mas vocês vão fornecer a cópia, porque o prontuário em si, ele fica com a guarda é do médico ou da instituição hospitalar. Então, esse prontuário tem que ser muito bem guardado. E se o paciente solicitar, ok, forneçam a cópia. Só tomem muito cuidado para se resguardarem que entregaram a cópia, fazer um documento, um protocolo de entrega, né? Porque claro, o paciente depois não alegar que não pegou esse prontuário ou que foi passado para terceiros, né? A guarda, então, é do médico da instituição. E o tempo de guarda, né? Todo mundo também fica com muita dúvida, porque esse tempo, né, da legislação, ele é muito, muito amplo. Então, é muito difícil guardar hoje um prontuário físico, né, por 20 anos, que é o tempo mínimo, são 20 anos, a partir do último registro no prontuário. Então, como advogada, eu peço para que vocês preencham um prontuário de forma legível, bem completa. Parece clichê, mas acreditem, faz bastante diferença quando nós vamos fazer uma defesa, um prontuário bem preenchido. Sem falar assim, né, pessoal, que é uma infração ética um prontuário mal preenchido, tá? Enfim, vamos lá. Próximo slide, doutor Wilter. Quem pode acessar esse prontuário? O paciente, né? Ele pode requisitar a qualquer momento a cópia do seu prontuário. Ele pode, inclusive, autorizar terceiros na busca desse prontuário, na retirada desse prontuário, desde que esse terceiro tenha um instrumento de procuração, né? Que está representando esse paciente. Eu também oriento aos clientes que essa procuração tem que ter poderes específicos e, se possível, reconhecimento da assinatura, de firma da assinatura, porque aí teria uma fé pública pelo cartório, não tem aí uma chance de ser
uma procuração falsa, né? Porque o prontuário é sigiloso, então nós temos todas essas seguranças. O médico, ele pode acessar o prontuário, o hospital, e esse prontuário pode ser requisitado também, né, pela autoridade judicial. Em casos de paciente que encontram-se incapazes, internados, inconscientes, quem pode solicitar esse prontuário é o representante legal, né? Nós temos aí uma sucessão de prioridades, né, hereditária, que nós falamos conforme o Código Civil, que são os ascendentes, descendentes, cônjuges e colaterais. Então, essa ordem aí também deve ser respeitada, né? Muitos pacientes inventariantes podem requerer, então tudo tem que respeitar essa ordem e essa determinação também, caso for judicial. O próximo slide é sobre o vazamento de informações. Isso. Muito importante lembrar, pessoal, que o prontuário é um documento sigiloso, né? Como eu já até falei isso, é um documento extremamente sigiloso. E no caso de acesso por pessoas não autorizadas, pode haver uma responsabilização ética, judicial, né? Tanto na esfera civil, como um processo de responsabilidade civil, e também na esfera penal, porque é uma informação pessoal. E se ela for violada, a pessoa que violou esse direito, ela pode cometer crime, tá? Eu gostaria até de lembrar que a privacidade, a intimidade, o direito à intimidade é um direito constitucional. Então, o paciente, ele encontra um respaldo tanto no Código de Ética como na própria Constituição. Então, vamos tomar cuidado para que não forneçam esse prontuário para qualquer pessoa sem autorização do paciente, em hipótese alguma. E em caso de dúvida, solicitem ajuda, esclareçam isso também nas próprias instituições. Tem instituições que são bastante rigorosas, como o Dr. Vitor falou, a própria SPDM tem um conjunto de normas a ser seguido, condutas. Então, acredito aí que esse cuidado tem que ser feito e com bastante atenção. E nesse momento de pandemia, né, está sendo discutido muito isso, o vazamento dessas informações de prontuários, o vazamento de informações dos pacientes. Caso, eu tenho até um exemplo que eu estava vendo esses dias no noticiário, quando começou a pandemia, uma paciente no Foz do Iguaçu, na cidade de Foz do Iguaçu, foi o primeiro caso diagnosticado, né, de Covid-19. E como foi um primeiro caso, foi um alarme muito grande e a cidade inteira ficou sabendo, esse prontuário vazou essas informações, o prontuário foi disponibilizado, todo mundo teve acesso, a paciente sofreu um constrangimento muito grande, porque ela foi discriminada e posteriormente foi verificado que não era o Covid. Então, com certeza, aí há uma responsabilização de quem acessou essas informações de forma indevida ou divulgou. E também é muito importante isso, não só o médico pode ser responsabilizado, mas a instituição também de forma solidária. Então, vamos tomar muito cuidado com o vazamento dessas informações. Próximo slide, o prontuário eletrônico. Esse é um assunto que eu acho que a gente nós devemos perder um pouquinho de tempo aqui, porque nós estamos em julho, né? Em 2018, foi editada a Lei de Proteção Geral de Dados, que vai começar a vigorar agora, dia 16 de agosto desse ano, de 2020. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, vai vigorar agora a partir de agosto. E por que eu quis entrar um pouco nesse assunto? Porque vai ser fundamental no tratamento dos dados pessoais. E que através do prontuário digitalizado, teremos uma maior segurança para lidar com essas informações do paciente. Então, nós temos aqui os exemplos, né, de acessos. Através do prontuário eletrônico digitalizado, nós vamos ter uma segurança a partir dos registros de acesso, né? Hoje o prontuário
de papel, ele pode ser acessado por qualquer pessoa, ou às vezes um sistema sem uma segurança, ele também pode ser acessado por vários médicos, vários profissionais, enfermeiros. Isso não há um controle, né, muito rigoroso. Então, com esse prontuário eletrônico, nós vamos ter um registro de acesso, de profissional que acessou, a hora que acessou, então isso garante uma maior segurança. Também vamos ter uma segurança para evitar casos de adulterações, né? O prontuário de papel é muito fácil de ser adulterado. Estou entrando um áudio aí. Ele é muito fácil de ser adulterado, então com o prontuário eletrônico vamos aí também mitigar o risco de adulteração. E também a forma de arquivar vai ser um benefício, né? Porque hoje um papel ocupa muito espaço e um arquivo guardado na nuvem vai facilitar a vida de muitas pessoas, né? E além disso, gente, eu queria fazer só também lembrar que existem 2 tipos de prontuário, né? Eu queria explicar um pouquinho melhor essa parte. Eu queria falar sobre a presunção de veracidade, porque quando se fala de prontuário eletrônico, nós falamos de segurança, né, desses exemplos que eu dei, que é o acesso, a adulteração, arquivo em nuvem, uma economia de espaço. E também sem falar também na sustentabilidade, que isso também é muito bom. E também temos a questão da veracidade, a presunção de veracidade. O papel, o prontuário em papel, ele goza de uma presunção de veracidade. O que é isso? Se o paciente alegar qualquer adulteração, como ele tem uma presunção de veracidade, cabe ao paciente comprovar que aquilo foi adulterado, que aquele prontuário lá não é verídico, que houve alguma falsidade. E o eletrônico, nós temos, né, o NGS1 e o NGS2, que também possuem uma presunção de veracidade. Só lembrando, né, gente, o prontuário digitalizado, impresso, assinado, também tem uma validade, né, e goza de presunção de veracidade. Então, também o paciente, caso alegue que foi alterado, adulterado, ele que tem que comprovar. Facilita a vida do profissional, né, obviamente. Só que aquele prontuário informatizado, ele não possui presunção de veracidade. E aí cabe ao médico comprovar qualquer irregularidade alegada. Além disso, possui todas as datas do prontuário eletrônico, né? Datas, exames, o que gera uma maior facilidade de compreensão. Então, esses 2 pontos, para mim, são os benefícios do prontuário eletrônico, o que a LGPD, que é a Lei de Proteção Geral de Dados, ainda vai melhorar mais ainda a vida de vocês, profissionais da saúde, nesse ponto, tá? E para o paciente também, ele vai ter um prontuário mais legível, sem ter que solicitar ajuda, né? Ajuda dos universitários, aos médicos, para saber o que está escrito ali, né? E agora, juntando a segurança e a veracidade dessas informações, nós conseguimos mitigar aí alguns riscos, né? Vamos passar o slide. Prontuário eletrônico, isso, forma de mitigar os riscos na pandemia. Eu vejo que o prontuário eletrônico, diante de tudo que eu falei até agora, é uma forma de mitigar os riscos nesse momento da pandemia. Por exemplo, tem uma médica que avaliou o paciente, diagnosticou o COVID e não solicitou exames com base no relato do próprio paciente. Aí o paciente foi isolado e depois descobriu, né, que era só apenas uma pneumonia. Apenas não, uma pneumonia. Sem nenhuma relação com o COVID. Posteriormente, outro médico que atendeu colocou no prontuário que o atendimento estava incompleto porque não foi solicitado exame. Então, às vezes, um esquecimento de informação não colocada no prontuário pode trazer várias consequências. Por isso que um prontuário tem que ser muito bem anotado, que é uma forma de mitigar riscos. Uma das finalidades do prontuário é o meio de prova, né? Além da continuidade, para nós termos acesso, dar continuidade ao tratamento do paciente, ele é um meio de prova. Então, nesse meio de pandemia, o médico tem que estar atento a essas informações.
Mitigar esses riscos também para o profissional uma forma de evitar um processo, né? Porque no processo de responsabilidade civil, o ônus da prova é do médico, porque o paciente é a parte hipossuficiente. Geralmente, esse ônus ele reverte a favor do paciente. Então, o médico, a instituição que tem que comprovar as alegações que não são verdades. Para afastar essas alegações, um meio de prova muito importante é o prontuário. Então, quando a gente recebe toda a documentação e o médico não colocou as informações que nós precisávamos no prontuário, o meio de defesa e de prova é uma perícia, que às vezes pode não dar certo, um processo ético, ele praticamente se resolve numa perícia, também muito bem feita, ou numa instrução, né, através de testemunha. A perícia ela é muito importante porque o magistrado ele não tem conhecimento técnico, então ele vai se apoiar naquela prova, e o prontuário vai servir como um respaldo, né, para o perito e para a decisão do magistrado. Então, se o profissional da saúde entender isso, ele já vai facilitar não só o nosso trabalho, como o trabalho do magistrado, do perito, e evitar aí qualquer injustiça. Às vezes o profissional nem tem culpa do que aconteceu, mas ele não tem como provar que ele fez um atendimento adequado, que ele solicitou um exame, né? Porque pode ser que o médico não conste que solicitou tal exame, que isso seja fundamental para afastar qualquer alegação de negligência médica. E então eu aconselho muito vocês prestarem atenção nesses pontos. E há exemplos que acontecem muito, são muito corriqueiros, são médicos que assumem plantões anteriores e outros, né, vão assumindo os plantões. Então, o médico não assinala, ou então o médico preenche para outro. Então, você só pode preencher aquilo, a sua conduta, nunca preencher a conduta de outro profissional, porque isso também pode acarretar consequências na esfera da responsabilidade, né? Então, agora nesse meio da pandemia, o que eu oriento é vocês ficarem mais atentos, né? E, se possível, utilizar o prontuário eletrônico com a certificação, né? Tem muitos, no próprio site da Sociedade Brasileira de Informática, existem os prontuários certificados, né? Homologados pela sociedade, que goza aí de bastante segurança e que não podem ser questionados quanto a essa presunção de veracidade. Então, eu sei que o valor, a acessibilidade financeira às vezes não é muito fácil, mas aquele médico que não trabalha numa instituição grande de saúde, que possui uma clínica, né, buscar se atualizar, buscar esses programas homologados pela sociedade, também para não ser questionado lá na frente sobre isso. Então, fazendo um fechamento desse assunto, eu vejo assim que o médico do futuro é aquele que utiliza todas essas informações para o exercício da sua profissão. Ele utiliza o bom senso, a tecnologia, que é o próximo slide, que é o médico do futuro. Ele vai utilizar a tecnologia que está aí, né? Nós temos muita tecnologia para ser utilizada, basta querer ir atrás para se atualizar. Esse bom senso do que fazer em meio a esse tanto de informação, né? O atendimento sempre pautado na ética médica. O código de ética está aí, ele tem que ser seguido. Nós temos vários exemplos de médicos que possuem até a cassação de CRM por condutas, às vezes parecem pequenas, mas na esfera da ética ela ultrapassa e tem a pior sanção, a penalidade do código de ética. E sempre também eu peço para que nossos clientes, aliado a isso, também preste um atendimento humanizado, principalmente no meio de uma pandemia que nós estamos vivendo, né? Olhar mais para o paciente, né? Não olhar só uma parte, mas tentar olhar um todo, melhorar essa relação médico-paciente, que é fundamental também para evitar até os processos de responsabilidade civil, fortalecer esse vínculo com o seu paciente. E o prontuário aí, ele é fundamental para isso.
Então, pessoal, o que eu tinha para falar, eu tentei falar, não sei se eu fui rápida, né? O Dr. Hilder falou que o Dr. Raul, o canal foi até às 22 horas, mas agora eu estou aberta, caso vocês queiram falar de situações, exemplos, sobre o nosso assunto que é prontuário. Bem, deixa eu só ver aqui o vídeo. Bom, isso. Obrigado, Wilton. Bom, primeiro, parabéns pela apresentação, doutora Tuane. Muito, muito rica, que é um conteúdo extremamente rico, né, para a gente. São dúvidas realmente que eu acho que passam na cabeça da maioria das pessoas, mas de uma forma extremamente objetiva, clara. Aliás, uma apresentação, também parabéns pela apresentação. É difícil a gente ver uma apresentação com poucas palavras, poucas. Então ficou muito, muito claro. Acho que você foi muito feliz, hein? Pois não? Doutor Togo, isso aqui é uma característica aqui até do nosso escritório. Nós somos bastante objetivos, nós tentamos ir ao ponto, porque eu sei que vocês são profissionais já bem instruídos. Então, acredito que ir de forma objetiva, eu acho que ficaria mais interessante. Desculpa se eu falei muito rápido. De jeito nenhum. Mas é porque a gente pega, engatilha e vai. De jeito nenhum. Eu acho que foi muito objetivo e completo, quer dizer, ao mesmo tempo. Mas eu acredito que tenha suscitado bastante dúvida. Eu vou colocar em primeiro lugar a dúvida de um colega aqui, o Paulo Fernando, que pergunta, ele já antecipa, né? Não existe receita de bolo, certamente, mas existe uma orientação padrão para redação do atendimento? Obviamente que parâmetros, né? Talvez parâmetros mínimos, referências mínimas, para um registro adequado de um atendimento? Então, não existe uma receita de bolo, realmente. Deixa eu ver aqui, meu microfone está certo. O que acontece? Eu tenho visto que cada instituição está adotando um tipo de protocolo, né? Um tipo de gestão. Então, tem instituição que tem um protocolo específico por conta do Covid, que aí já consegue, nos sintomas, né, diagnosticados, já consegue orientar esses pacientes, isolar de forma, e também até no próprio sistema, a prescrição já sai, as orientações já saem tudo automático, de forma mais ágil. Então, eu não sei se o Paulo Fernando está perguntando especificamente nessa época de pandemia ou no todo. Eu acho que ele deixou, ele não disse aqui, mas ele deixou a pergunta em aberto. Eu acho que tem importância agora, obviamente, mas muita coisa que a gente está aprendendo agora com o Covid, certamente, e tomara que a gente aprenda para sempre, né, para depois. A orientação principal que eu dou é que o médico escute, né, muito bem o paciente, tire as dúvidas e conste todas as informações no prontuário. Mas quando eu falo todas, são todas relacionadas ao atendimento que ele acha, utilizando o bom senso, que vai poder depois influenciar aí nessa continuidade do tratamento e auxiliá-lo em qualquer fato. Eu não sei se a senhora chegou a ver aí o chat, mas, na verdade, a próxima pergunta vem do colega do Rodrigo Ferreira. O Rodrigo Alves, ele é coordenador da cirurgia lá no Hospital Municipal, né? Uma pessoa assim maravilhosa, uma capacidade absurda aí na gestão, já na assistência muito capaz e agora na gestão também demonstrando muita competência. E uma característica que eu acho que está muito retratada aqui, uma característica do próprio Rodrigo, uma preocupação sempre com a questão do médico. Tem gente que chama isso de, isso é muito romântico, uma visão romântica, eu acho que não é não. Mas a pergunta dele é a seguinte: percebo que por vezes, na ânsia de tornar o prontuário eletrônico cada vez mais seguro e mais completo, os profissionais acabam, na minha opinião, na opinião dele, nem sempre por vontade própria, tendo menos tempo para conversa, para relação humanizada, pois gastam cada vez mais tempo com preenchimento de prontuários, liberações, laudos, certificações de segurança, etc. A tecnologia vem e às vezes diminui a relação entre o médico e o paciente. É preciso achar um equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio ele é fundamental mesmo. Porque a tecnologia ela vem para ser aliada, né? Ela não pode descartar essa relação humanizada com o paciente.
Então, mais uma vez, eu firmo aí que é o bom senso do médico saber ponderar isso tudo. Realmente, a tecnologia tende a automatizar tudo, mas o médico não pode se esquecer que ele precisa ter esse diálogo. Eu sei que tem hospitais, eu sei que, porque alguns médicos, nossos clientes, chegam aqui, não têm estrutura, atendem inúmeros pacientes em um curto período, mas existem outras alternativas, né? Se verificar que não está dando para fazer um atendimento humanizado, falar com o diretor técnico, falar no próprio conselho, denunciar as instituições que precisam trazer essa melhoria também no ambiente de trabalho para eles, um atendimento mais humanizado. E eu concordo com o Rodrigo. Acredito que a tecnologia veio para ajudar, mas se não nos monitorarmos, acaba diminuindo essa relação humanizada, né? Ao mesmo tempo, ela pode melhorar na questão, se for um sistema ágil, porque ele está colocando aqui que também tem alguns sistemas muito burocráticos, né? Que são difíceis, leva muito tempo para constar tudo no prontuário, mas infelizmente eu acho que o melhor meio para o médico é constar realmente tudo no prontuário. E às vezes essa relação pode ficar um pouquinho de lado, mas a gente vai ter que ir buscando isso com o tempo e com a experiência. Eu tenho, mas é uma impressão pessoal minha que isso, na verdade, faz parte de um momento nosso, não só na medicina, né? Quer dizer, em casa, se todo mundo ficar ligado no celular, não vai ficar bom. Então, nós já estamos sentindo os efeitos disso dentro de casa, estamos sentindo o efeito disso. Tem um colega meu, uma vez, disse para mim, falou, olha, eu fui levar um carro no mecânico e o cara não olhou na minha cara. Eu falei assim, imagina, se com o carro a gente quer que alguém olhe na cara da gente, imagina eu como paciente e que o médico não olhe na minha cara, mas fique só anotando no computador lá. Então, eu acho que a fala do Rodrigo é muito nesse sentido mesmo, eu acho que o equilíbrio aí é fundamental. Mas o Paulo Fernando completou aqui aquela dúvida que a gente tinha ficado aqui, ele disse que, na realidade, ele perguntou em aberto mesmo, mas, sem dúvida, se existe alguma recomendação de informações que sejam comuns de estarem ausentes nos casos em que vocês defenderam. Ele está fazendo a pergunta no sentido contrário. O que faltou que ensejou a abertura de alguns processos e que vocês tiveram que defender algum colega por falta? Aí a gente pensando o que faltou de registro. A maioria dos processos que nós recebemos, a maioria dos advogados que processam os médicos, hospitais, etc., eles batem muito na tecla da falta de informação, né? Isso aí é um ponto que eu queria até destacar com vocês. O direito à informação é do paciente, né? E ele tem esse direito de ser informado sobre as condutas, sobre o procedimento. E além disso, além da informação, o que eu vejo que eles batem muito na tecla, é da falta, às vezes, de um exame, é a negligência médica. Realmente, às vezes, o médico não solicita exame, alta médica precoce, o paciente não passou para dar alta, ou ele não olhou o paciente. Então, são casos de falta, negligência, que no direito nós nomeamos como negligência. Isso, geralmente, eles batem muito. Mas o que eu acredito que eu mais vejo nas especialidades num todo é a negligência por falta de solicitação de exame. Isso eu vou dizer para a senhora aí que isso até me arrepia um pouquinho, porque, na verdade, eu tenho sempre a impressão de que a gente pede exame demais, e muito, né? Mas, obviamente, que aí dentro da racionalidade, né? Às vezes isso acontece nas unidades públicas de saúde, que às vezes não tem uma estrutura adequada, principalmente numa especialidade que é a GO. Às vezes a paciente está em trabalho de parto, tem muita instituição que não tem ultrassom, entendeu? Naquele momento. Então, exame realmente necessário. Há um óbito fetal, não constatou que estava em trabalho, o bebê estava em óbito, em sofrimento fetal, né? Então, realmente, o que nós mais vemos é a questão de falta de exame médico. O Rodrigo complementou aqui, dizendo que o parâmetro que ele gosta de usar é que o computador ele deve vir para dar mais segurança e agilizar os processos.
eu entendi que se ele nem acelera e ainda não aumenta, não melhora a segurança, deve ser revisto. Alguma coisa deve estar errada, né? Eu acho que é bem dentro do que a senhora respondeu. Eu concordo. E eu acho também que o meio eletrônico, para a nossa geração, nós temos um pouquinho mais de dificuldade. Até no processo judicial eletrônico aqui, que hoje todos os tribunais adotam o processo judicial, nós também tivemos que adaptar a isso. Então, nós ainda somos muito apegados ao papel. Eu acho que é uma questão assim de hábito mesmo, que realmente ele existe para agilizar esse atendimento, melhorar o atendimento. Então, se realmente vamos buscar o equilíbrio que o Paulo também falou. Eu acho que isso é importante porque a coisa avançou muito, né? O tanto que a tecnologia, principalmente na área da informação, ela pode nos ajudar, é muito além da questão do registro simplesmente. Hoje existem sistemas de apoio à tomada de decisão médica que são coisas fantásticas, quer dizer, eles já trazem todas as informações prévias do paciente, eu não preciso revisar aquelas informações que tem. Então, são alergias, cirurgias prévias, patologias anteriores, remédios que usa, remédios que se sentiu mal, problemas durante cirurgia, tudo isso está no sistema registrado. Naquele momento, se tem um diagnóstico e, dependendo das características clínicas que vão sendo inseridas durante a internação do paciente, esse sistema já é capaz de, num momento de intercorrência, ele oferecer ao médico, obviamente que ele oferece ao médico uma proposta, uma sugestão de diagnóstico e até de tomada de decisão. É importante lembrar que a decisão final, obviamente, a autonomia absoluta é do médico, não só autonomia. A autonomia não vem descolada de responsabilidade. Então, não dá para dizer que foi o computador que resolveu e eu só assinei embaixo. Obviamente que não, né? Mas eu acho que vai nesse sentido de juntar e ter o maior benefício possível da tecnologia. Concordo com você, Dr. Togo. Tem uma outra questão aqui do colega Marco Antônio, acho muito interessante também. Ele coloca, doutora, nessa atuação de direito médico, o que mais se nota é que o médico deixa de colocar no prontuário as orientações verbais passadas ao paciente. E muitas vezes o paciente alega posteriormente em processos que não sabia daquele risco e que não, porque foi passado apenas verbalmente. Como é que a gente escapa, como é que a gente se protege disso? Na verdade, são muitas informações. Realmente, o profissional, se for contar todas as informações, dificulta muito o atendimento e demora muito o atendimento. Mas ele vai ter que filtrar. O que naquele procedimento, naquela situação, é mais importante? Se verbal, orientações verbais para o paciente, né? Então, o médico ele tem que sim que colocar, porque nós entramos naquele mérito novamente do dever de informação. O paciente também tem um dever de informar para o médico, não é só, a relação ela é dos dois lados, tá? Eu quero deixar claro que o paciente também tem que informar o profissional sobre toda a situação, os sintomas, e também o médico deve informar o paciente. E lembrando de uma coisa muito importante, que em algumas situações, na maioria dos procedimentos, né, que são realizados, o médico não esquecer do termo de consentimento. Porque nesse documento, lá vai estar descrito o procedimento, os riscos desse procedimento, e se o médico estiver pautado e bem resguardado com esse documento, ele tem como comprovar que informou e que cumpriu esse dever de informação para o paciente, entendeu? Então, não deu para constar no prontuário, mas nós temos um outro documento, que é o termo de consentimento, que é uma prova muito importante também. Que é assinado e esclarecido. Aliás, até esclarecido. Isso. O próprio nome fala, né? Esse esclarecimento que é fundamental, não é apenas um papel assinado, né? Tem muitos médicos que chegam aqui, doutora, não assinou o termo de consentimento. E nós já temos decisão no tribunal que não condenou o médico por um erro, entendeu? O médico adotou toda a conduta certa, prevista pela literatura médica. Porém, ele foi condenado em danos morais pela falta da informação. Porque se ele tivesse dado aquela informação, que o paciente teria um risco, por exemplo, de ficar paraplégico numa cirurgia na coluna, ele poderia optar em não fazê-la. E aí ficou paraplégico,
né? Então aí ajuizou a ação. Ele não ganhou, o médico fez toda a cirurgia, que não é uma obrigação de resultado de meio, que pode acontecer, é uma intercorrência normal, porém, ele não comprovou que informou o paciente sobre o risco desse procedimento. Então, isso foi até um precedente muito importante que nós sempre adotamos como exemplo. Perfeito. Tem uma outra questão que foi colocada aqui. O Paulo Fernando, apoiando aí o que o Rodrigo disse, realmente ele concorda que deva ter a tecnologia precisa realmente agilizar os processos para que sobre mais tempo para o contato e atenção ao paciente. Isso, gente, nós estamos falando aqui com alguns colegas médicos, mas eu sei que tem enfermeiros, tem fisioterapeutas aqui na audiência aí, e isso é muito importante, quer dizer, a gente percebe os profissionais assistenciais cada vez mais afastados da prática assistencial, do cuidado, do contato com o paciente, e mais sobrecarregados com tarefas que são burocráticas, que são administrativas, que são importantes, têm a sua importância, mas elas não podem substituir o tempo que o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico, nutricionista, seja lá quem for, tenha junto ao paciente, né? Então, acho que a gente realmente precisa tomar esse cuidado. Inclusive, tem uma pergunta aqui, né, da Regiane. Ela diz: eu sou fisioterapeuta e, nesse momento, aluna de medicina. E um dos grandes problemas que enfrentei na minha primeira graduação foi com relação às abreviaturas colocadas pelos colegas nos prontuários. Lembrando sempre que o é um documento de acesso a todos os profissionais da instituição. Precisam ser bem claros os dados ali expostos. Então, a questão de siglas e abreviações, né, isso existe determinação hoje para que cada instituição tenha o seu siglário, realmente, isso seja definido quais são siglas e quais são abreviações permitidas. Não pode haver nada fora daquilo. Com o prontuário eletrônico, obviamente, facilita, porque o próprio prontuário pode corrigir ou atentar para essas deficiências. Mas no prontuário nosso ainda físico, descrito, ainda nós não temos. O que a senhora considera nesse aspecto da Regiane? Obrigado, Regiane, pela pergunta. Nesse aspecto entra no que eu falei sobre a infração ética, né? O preenchimento correto. Se o médico abrevia de forma errada, de forma não compreensível, ele está compreendida, ele está cometendo uma infração ética, ele pode ser responsabilizado por qualquer fato ou dano que ele cause. Então, realmente, a Regiane tem razão, o médico ele tem que pensar também, o profissional da saúde tem que pensar que outros profissionais também vão acessar aquele prontuário, então é uma facilidade aí para os demais que vão dar continuidade no tratamento. Então, o médico tem que se atentar a isso. Sob pena de... eu já vi até, porque eu esqueci de mencionar que eu também sou especialista em direito do trabalho, né? Então, eu milito bastante nessa área também e vejo até alguns médicos podem ser mandados embora por justa causa. Porque um dano ocasionado a um paciente numa instituição, por um prontuário mal elaborado, mal escrito, e se for comprovar esse dano foi por culpa do profissional, ele pode ser demitido também por justa causa. É isso aí. E, bom, tem mais questões aqui, as pessoas estão perguntando tá chovendo muito pergunta. Aqui. Muita coisa aqui. Eu vou tentar ir levando. Uma pessoa não está identificada aqui, infelizmente, mas ela diz: concordo, o exame físico está cada vez mais banalizado, o paciente não confia no exame físico realizado pelo profissional, mesmo sem indicação, desejam realizar exames desnecessários. No pronto atendimento, o paciente já chega com diagnóstico e solicita ao médico apenas o exame laboratorial ou de imagem, né? Eu não sei a sua orientação aí. Eu queria só dizer assim, eu já estou meio que terminando a minha atividade clínica mesmo, mas nesses 30 anos que eu fui médico, eu sempre pensei o seguinte: para mim, a autonomia mesmo da minha decisão, ela é acompanhada absolutamente de uma responsabilidade total minha. Eu sempre pensei com responsabilidade minha. Eu não posso dizer, eu fico imaginando depois eu chegar para alguém e explicar: não, mas eu fiz esse exame desnecessário porque o paciente exigiu. Alguém me pergunta: mas quem que é você? Né? Então, é óbvio que isso não é uma guerra. A gente precisa lembrar que a relação entre o médico e o paciente é uma parceria. Ela tem que ser uma parceria. Tem muita gente de um lado e de outro que tem que estar com um objetivo único, comum, e não uma guerra, não uma briga, né?
que a senhora É. acha, O doutora? próprio Código de Ética prevê essa parte da autonomia médica, né? Que ele tem a autonomia para solicitar, para prescrever, né, para o atendimento do paciente. O que eu percebo nessa situação é também, mais uma vez, o médico indicar exames que são fundamentais para aquele desfecho do quadro clínico do paciente. É claro que em algumas situações a análise clínica ela é fundamental, mas se realmente for comprovado que um exame poderia influenciar no desfecho do atendimento do paciente, no tratamento de certa doença, ele pode ser responsabilizado. Mas é claro que quando a gente fala que é para solicitar exames, não são exames desnecessários, são exames que vão influenciar naquele diagnóstico, né? Então, a negligência médica é a falta de um exame que era fundamental para o diagnóstico de determinada doença ou tratamento, né? Então, é esse o bom senso que o profissional vai ter que se utilizar também. E se ele fez a análise clínica, constar no prontuário que avaliou clinicamente o prontuário e que os sintomas, constando os sintomas, e isso vai ser um processo, por exemplo, analisado pelo perito. Foi solicitado o exame fundamental ou não precisava desse exame, porque a análise é clínica, entendeu? Togo, Perfeito. eu vou te ajudar um pouquinho, posso? Claro, fica à vontade. Eu queria passar a palavra para o Dr. José Alfredo, para que ele possa fazer algumas perguntas para a nossa doutora Tuane, se possível. Dr. José Alfredo, fique à vontade. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Parabenizar, então, o Togo e o Wilter por mais essa reunião e principalmente a você, Tuane, que traz para nós uma série de informações muito importantes. Eu sempre falo, em todas as vezes, o Togo, agradeço o Togo pelo elogio que você me fez. Eu acho que faz parte da nossa vida, né, profissional, a gente trabalhar sempre, e desde que eu fui convidado para participar da comissão de prontuários e óbitos, eu aceitei. Foi até a Tatiana que me chamou, que me convidou, a filha, né, que me levou para esse momento. E eu sempre gostei de participar, né, da parte de ética médica e assim por diante. E eu tenho visto que tudo isso que a doutora Tuane falou, a grande importância, não importa se é um prontuário em papel ou se é um prontuário eletrônico, mas existe uma coisa importantíssima, é a relação médico-paciente. É preciso que haja essa relação médico-paciente. É preciso ouvir o paciente, mesmo que o prontuário seja um prontuário eletrônico, né? Então, se você conversa com o paciente, escuta o paciente, né? Orienta o paciente, né? Isso aí faz muita diferença. E toda anamnese, isso é importante, é ouvir o paciente. Depois você escreve. Isso eu sempre fiz na minha vida, nesses 46 anos de pediatria, eu nunca deixei de fazer dessa forma. E tudo que se decide, né, aquilo que inclusive a doutora Tuane bem e vocês mesmos já comentaram, tudo que nós decidimos em relação ao paciente, esse relacionamento, o abrir, o olhar para o paciente, né, isso é importantíssimo, né? Então, um prontuário bem feito, um prontuário bem elaborado, não importa. Eu sempre tenho falado lá na comissão de prontuários, quando a gente discute com os colegas, eu falo, olha, precisa que haja coisa, pelo menos o básico do prontuário tem que existir, né? Então, sempre a gente está comentando com os colegas e orientando eles. Os nossos prontuários, felizmente, eles melhoraram demais, mas podem melhorar mais ainda. Então, isso que a doutora Tuane falou é importantíssimo para nós, porque sempre os processos que nós tivemos foram processos em que alguma coisa faltou no prontuário. Ou o colega não escreveu, ou o colega não solicitou o exame adequado, né? E isso passou. E é aquilo que a doutora Tuane falou, muitas vezes fica-se pensando quem está agindo, né, no outro lado, avaliando o prontuário, até mesmo não só o pessoal da advocacia, mas o pessoal da justiça,
enxerga de uma outra forma. Preciso que tenha, né, dados suficientes para que a pessoa possa ter ali e se defender. Uma outra coisa também é de todos os profissionais, né? Vocês citaram aí o fisioterapeuta, né? O fono, né? A enfermagem, a técnica de enfermagem, que mais tem contato com o paciente, diretamente com o paciente. E a gente, quando avalia o prontuário, a gente observa todas essas descrições, a psicologia. Isso é importante, que o prontuário fique tudo ali documentado, porque muitas vezes fala assim, eu concordo com o que a Tuane falou, o prontuário é do paciente, nem deveria ser chamado prontuário médico, que esse termo prontuário médico a gente deve até tirar, é o prontuário do paciente, onde todos nós profissionais de saúde somos responsáveis por escrever tudo aquilo que a gente fizer e tudo aquilo que a gente conversar com o paciente, se possível. Até o Rodrigo comentou, né, que às vezes é difícil, a gente conversa com o paciente, esclarece o paciente e não anota. É importante que, resumidamente, a gente anote o que foi esclarecido. Eu agradeço essa oportunidade, parabenizo a doutora Tuane pela linda exposição, viu, doutora Tuane? Obrigada. Foi fantástico, né? Parabenizo o Wilter e o Togo mais uma vez por essa reunião e a todos os colegas que estão participando conosco dessa reunião. Foi muito importante para mim. A gente está sempre aprendendo. Tá ok? Obrigado. Bem. Só queria... Wilter. Oi. Desculpa, doutora. Pode falar, pode ficar à vontade. É um prazer, eu não conhecia, né? Pessoalmente não havia vídeo, doutor Alfredo. Muito obrigada. Eu acho que nós todos temos muito a aprender e eu prezo muito, né, por essa relação, para explicar isso, tanto que nós percebemos que alguns problemas podem ser evitados justamente por conta dessa relação. Às vezes o paciente está carente de atenção do médico também, né? Desse olhar. Às vezes ele não quer nem saber o que ele tem, ele quer que o médico olhe para ele e converse. Então, doutor Alfredo, eu acho muito importante nós caminharmos, que eu acho que vai ser essa diferença do médico do futuro, para esse atendimento humanizado. O paciente hoje ele paga por uma consulta, porque ele quer ser bem avaliado. Então, os médicos estão começando agora. Eu sei que é muito difícil essa jornada, principalmente plantões, né? Horas de plantões, salários baixos, estrutura ruim, mas todo começo é difícil e eu acho que relação médico-paciente é fundamental. E essa tecnologia, por mais que ela tenha essas dificuldades, se nós soubermos utilizar o melhor dela, junto com a ética médica, esse vai ser o médico do futuro. Doutor Wilter, posso seguir nas perguntas aqui ou você vai fazer aí? Por favor, senhor, fique à vontade. Porque eu vou tentar condensar um pouquinho, tem umas perguntas que são um pouco mais longas, mas eu vou tentar condensar para a doutora Tuane responder para a gente ganhar um pouco de tempo. Existe uma questão aqui do doutor Hamilton Dantas, eu acho muito interessante, que ele fala a respeito da qualidade desses prontuários. Ele, acho que usando prontuário eletrônico, mas toda a tecnologia na informação médica, da importância de se ter no desenvolvimento dessas ferramentas a presença das pessoas que estão ligadas à operação, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, para que esses sistemas sejam amigáveis, para que esses sistemas sejam exatamente diferentes do que o Rodrigo falou. Não sejam um empecilho, não atrapalhem o trabalho, mas ao contrário, que eles contribuam para que o registro seja melhor, mas que não impeçam que se faça uma assistência colada ao paciente também. Então, o Hamilton faz essa sugestão de que as pessoas, nós que estamos aí na assistência, somos profissionais da assistência, estejamos juntos com esses desenvolvedores de tecnologia e informação. Senão vira monstrengo mesmo, né? Nós temos o prazer no municipal de ter desenvolvido todo o nosso sistema de informática, todo o nosso sistema materno foi desenvolvido no próprio hospital. Então, isso é muito bom, porque a gente pôde desenvolver junto com o especialista em TI, cada momento, cada pedaço todo o nosso sistema de informação foi discutido passo a passo, desde uma prescrição, a solicitação de exame, um registro, seja lá de laudo de exame, tudo foi feito
colado com as pessoas da assistência e o pessoal da TI. É importante que essas informações, doutor Togo, no prontuário sejam verídicas, né? Não, copiar e colar, aí nós temos que verificar essa situação, porque até mesmo num processo como ele está falando, um prontuário ele pode ser afastado pelo juiz como meio de prova, se ele entender que aquele prontuário ali não condiz com a realidade do paciente. Porque o que eu entendi é que os profissionais copiam e colam a mesma situação e que isso não é humanamente impossível, né? Assim, claro que deve ter alguma evolução ou não, ou alguma informação que não foi contida ali naquele momento pelo fato simples de copiar e colar. Então, isso num processo não é visto com bons olhos, não. Né? Pode ser questionado pela parte autora para tentar afastar a aplicação desse prontuário. Aí nós temos que comprovar através de perícia, audiência de instrução, o que iria facilitar vai acabar não ajudando, entendeu? Uhum. Isso foi um comentário do Rodrigo, né? O Rodrigo, acho que perguntou, eu tinha notado aqui a pergunta, como é que a gente vai sobreviver nesse mundo de Ctrl+C, Ctrl+V? Aí eu fico apavorado com isso mesmo. Eu, em revisão de prontuário de pacientes com vários dias de internação, eu já vi pacientes com 12 dias de evolução absolutamente iguais. Não era parecido, não era semelhante. Iguais. Como se durante 12 dias de um paciente internado ele tivesse a mesma situação. Fotografia, congelado. E aí eu fico pensando, o que esse paciente está fazendo 12 dias do mesmo jeito dentro do hospital? Alguma coisa está errada, ou o registro ou ele dentro do hospital. Tá? Então, realmente, eu fico apavorado com essa questão do Ctrl+C, Ctrl+V, que obviamente ele vai ser necessário em algumas situações, mas eu acho que a gente precisava ter bastante cuidado. Né? Eu acho que o Rodrigo quis dizer é que o prontuário vai eternizar a conduta do médico, né? E isso pode futuramente uma alegação de prontuário incompleto. E essa responsabilidade vai ser do médico. Perfeito. E uma outra questão aqui, que é do doutor Abel, um colega infectologista aí do municipal, do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, ele coloca que, na verdade, o prontuários na verdade, uma maneira de o profissional estar presente, mesmo quando não está em serviço. É exatamente a garantia da continuidade do cuidado. Eu sempre costumo brincar com as pessoas o seguinte, pessoal, tem mais noite e fim de semana do que dia de semana. Então, a gente fala assim, nossa, mas à noite as coisas são diferentes, final de semana, não são as pessoas que estão todo dia com o paciente. É verdade. Então, eu sempre tento passar para as equipes assistenciais o seguinte, gente, imagine o colega médico chegando para dar um plantão, o colega de enfermagem, no primeiro dia de plantão, um sábado à noite, e o paciente tem uma intercorrência às 3 horas da manhã. Imagina começar a entender o que aconteceu com esse paciente com um prontuário incorreto, incompleto, ou com informações até que direcionem para um cuidado totalmente incorreto, errado. Então, é isso que a gente tinha comentado no começo, né, doutora? Quer dizer, não é um instrumento só de registro ou só de proteção profissional, é um instrumento primariamente de garantia de uma assistência adequada ao paciente, de comunicação entre as equipes. Né? Essa pergunta do Abel é bem interessante. O que nós, às vezes, nos deparamos com esses casos aqui, são médicos que assumem plantões, né? Peguem um plantão, um paciente em andamento, com atendimento em andamento, e esse prontuário falta informações. Já tive casos aqui casos assim que são simples e que tem um desfecho muito ruim até chegar ao óbito, porque o médico não escreveu algo importante no prontuário, né? Então, o médico que deixou de escrever, ele vai ser responsabilizado, né? Então, tem que ter muito cuidado também com isso. Essas informações não podem faltar. E aí, outra coisa, o médico que vai assumir, às vezes ele fica com receio, né, de escrever no prontuário que o médico anterior não solicitou, mas ele deve fazer isso também para afastar qualquer tipo de responsabilidade, né, para ele. O médico do plantão anterior não solicitou o exame de ultrassom. Solicita o exame de ultrassom nesse momento, entendeu? Tem alguns médicos com receio, mas eu acredito que quanto mais a gente prestar esse tipo de informação que as condutas anteriores estavam
né, deixaram de acontecer, é melhor. Eu até tinha colocado uma pergunta inicial, caso não tiver... Acho que o Rodrigo quer falar, Rodrigo? O Rodrigo pediu. Eu queria só... Boa noite. Eu queria só complementar aqui, doutora. Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Ok, perfeito. Tá. É uma questão que é o seguinte, felizmente, na realidade do hospital municipal e acredito que do anexo também, agora que é o principal do enfrentamento ao Covid, isso acontece menos, mas em unidades de pronto atendimento, né, as portas de entrada mesmo, ou às vezes até serviços privados, o que me gera um pouco de receio? Às vezes você traça uma determinada conduta, como solicitar algum exame, tudo, mas aquele exame que você pediu, ele não está disponível naquele momento por algum motivo, ou, por exemplo, ele é negado pela operadora de saúde, como, por exemplo, agora parece que tinha caído a medida provisória que obrigava as operadoras a pagar a sorologia, né, para o Covid, e às vezes isso atrapalha na sua tomada de decisão. A minha dúvida é o seguinte, até que ponto eu escrevo isso no prontuário? Eu não vou gerar talvez mais problema do que solução, dizendo que apesar de eu ter pedido, foi negado ou não estava disponível. Eu sei que eu não posso também omitir esse tipo de informação, mas às vezes a gente fica nessa saia justa, até que ponto se escreve problemas operacionais, né, do dia a dia. Puder esclarecer um pouco isso aí da realidade jurídica para a gente, por favor? Na questão jurídica, juridicamente falando, você tem que contar todas as informações, inclusive o porquê que não foi realizado. Porque dessa forma, se você não constar, você vai estar sendo omisso. E também corre o risco de ser negligente. Então, se você constar a informação, até que ponto? Até o ponto de você vai ter que saber o ponto de afastar qualquer tipo de alegação e responsabilização pela falta daquilo. Então, não tem problema. Pode, na verdade, você deve constar. Foi solicitado ultrassom, só que o médico responsável pelo ultrassom não encontra-se no hospital. Ou então não tem um aparelho, né, necessário aqui, ou então o convênio não autorizou, o paciente não realizou por quê? O convênio não autorizou, mas está lá, solicito exames. Agora, o porquê foi realizado ou não, se você souber, também tem que contar, porque senão você pode sofrer as consequências de responsabilidade nessa área da esfera civil. Eu tinha colocado uma pergunta, doutora Tuane, assim, tem muitos colegas, isso tomara que tenha mudado, mas colegas da minha geração, talvez, mas muita gente realmente tem receio de escrever e de registrar no prontuário, por exemplo, situações indesejadas, eventos adversos, coisas que acontecem no hospital de forma indesejada, obviamente, não por... mesmo fora de, não caracterizando negligência, imprudência, nada, mas coisas que acontecem. Nem sempre os desfechos dentro do hospital são os que a gente gostaria de ver. E aí eu fico pensando, a chegada do prontuário eletrônico acaba com isso, porque prontuário eletrônico fala tudo, registra tudo, uma vez entrado o dado, provavelmente esse dado vai estar disponível no prontuário. E eu fico com a impressão que não tem mais como deixar de contar alguma coisa que aconteceu com o paciente, porque os outros profissionais estão inserindo dados ali. Então está todo mundo inserindo informações, e o fato do médico não registrar algo que realmente é uma coisa indesejada ou uma coisa desagradável, até que ponto a questão do prontuário eletrônico acaba com a possibilidade de alguém, se pensava ainda, de não registrar como fator de proteção. Não sei se deu para a senhora entender. Doutor Togo, eu acredito que com o prontuário eletrônico realmente vai dificultar a falta dessas informações, porque no sistema, dependendo do sistema, né, não tem como fugir à regra, né? E se o médico fugir à regra, ele também pode ser responsabilizado. Só que eu não entendi em que ponto específico, por exemplo, as situações específicas. Você pode citar algum exemplo? Estou dizendo o seguinte, vamos supor que um paciente interne para fazer um procedimento cirúrgico,
esse procedimento cirúrgico tem uma evolução, uma infecção pós-operatória. Tá? E, dependendo do registro, isso às vezes a gente, por exemplo, a gente pode saber que durante o procedimento cirúrgico houve algumas quebras. A gente chama quebra de barreira, significa de aumentar risco de infecção. Por exemplo, alguma coisa que pode ter acontecido, um atraso no uso do antibiótico, alguma coisa assim. O registro disso, uma vez caracterizado o evento já, o evento é a infecção, havendo um registro por o próprio prontuário demonstrando que o antibiótico foi feito, por exemplo, após a cirurgia, que não é o adequado. Não adianta mais eu só não registrar o fato, mas o fato já está registrado. O próprio prontuário, principalmente essa questão de tempos, horas, minutos, não vai poder tudo está registrado. manipular, né? Exatamente. Uma parte que é muito importante é a segurança. O prontuário eletrônico vai trazer essa segurança para não manipular, adulterar, vai constar os horários corretos, né? Os atendimentos naqueles horários. Então, acredito que vai dificultar essa manipulação dos prontuários por parte dos profissionais, inclusive profissionais de enfermagem, né? A gente não fala só do profissional médico, mas para todos os profissionais. Isso, nesse ponto, vai ser muito melhor. A segurança vai ser maior para todo mundo, inclusive para o paciente. Eu até aproveito para perguntar para a senhora o seguinte, o registro, ele não ocorre no momento da intervenção. Obviamente que a gente prioriza a intervenção. Então, se eu tenho um paciente que evolui com uma parada cardiorrespiratória na unidade, eu não vou fazer registro a cada 3 minutos do que eu estou fazendo. Eu vou fazer todo aquele atendimento, que às vezes demora 1 hora e meia, e ao final disso eu faço o registro. O horário que fica registrado no prontuário, eletrônico, inclusive, é o horário que eu faço o registro. Sim. As ações foram sendo feitas antes. Como é que a gente pode ter mais segurança nisso? O prontuário, você não tem essa obrigatoriedade. É claro que você tem que colocar naquele momento, né? Mas há casos que o profissional, humanamente, é impossível ele realizar uma cirurgia e constar no prontuário. Então, a determinação é que, assim que possível, o médico constar no prontuário. Então, isso é totalmente compreensível. Nesse ponto, o profissional pode ficar tranquilo, que ele tem esse respaldo, mas a determinação é que, assim que possível, ele faça as anotações. O problema de postergar muitas anotações é que podem esquecer detalhes, né? Detalhes, né? E constar os horários. Foi realizada a cirurgia naquele horário, entendeu? Isso tudo o médico pode se valer dessas informações. E só, eu já terminei a minha última pergunta. Sim? O familiar que é médico, a senhora disse a respeito do acesso ao prontuário. E a gente tem algumas vezes um profissional que é da área de saúde, chega numa unidade de internação e fala, não, eu sou médico e eu quero olhar, eu sou enfermeiro, eu quero olhar, eu sou da área da saúde, eu vou olhar o prontuário. O médico que tem um familiar internado, ele não faz parte do corpo clínico do hospital, ele é médico ou ele é familiar? Então, ele é médico, porém ele não é médico do paciente que está à frente daquele caso. Então, ele não poderia acessar sem o consentimento do paciente, mesmo sendo familiar. Porque, na verdade, o prontuário é do paciente. Pode ser mãe, pode ser avô, o médico pode ser filho, não importa. O prontuário é do paciente. Então, se o médico que não for o médico do paciente tratando aquele caso, ele não tem a alçada, a autoridade para estar acessando. E ele pode ser responsabilizado se o paciente, né, ficar ciente dessa situação e ele pode contestar isso. Obrigado. Doutora, não sei se mais alguém tem, queria só complementar essa questão do Dr. Togo aí, que às vezes a gente se pega nessa saia justa mesmo, né? Tem realmente um familiar que ele tem acesso, às vezes até trabalha no mesmo serviço ali, ele tem acesso com a senha dele ao prontuário e tudo. E eu pelo menos vejo com muita preocupação, principalmente por não ser da área do direito mesmo, a LGPD, lá, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Nesse caso, o prontuário foi violado pelo cara que tem acesso. Ele tem obrigação do sigilo médico, teoricamente, porque ele trabalha ali na instituição e tal, e ele tem acesso com a senha dele, mas não fica claro se a responsabilidade é só dele que infringiu.
a responsabilidade não respinga no médico também responsável pelo caso ou na instituição que não protegeu melhor esse prontuário? Como é que fica isso daí? De quem é a responsabilidade? Eu acho que eu adentrei um pouco nesse assunto anteriormente, mas foi rapidamente. O doutor Rodrigo, o que acontece? O médico responsável pelo caso, se ele acessar, ok. Outro médico acessando com prontuário eletrônico, nós vamos ter conhecimento sobre o acesso, né? E se o paciente buscar uma responsabilização, ele pode sim vir buscar uma responsabilidade da instituição e do profissional. Tem entendimento que realmente essa responsabilidade ela é solidária devido ao fato da instituição não adotar um sistema seguro ou não informar os seus profissionais sobre isso corretamente. Agora, o médico que está à frente do caso, ele não pode ser responsabilizado porque ele não tem culpa do acesso, né, irregular de outro profissional. Então, acredito que a instituição, sim, pode ser responsabilizada também. Por isso que as instituições têm que tomar um cuidado, fazer as normas de condutas, né, com seus profissionais, informá-los, treiná-los sobre todo esse sistema e acesso a esses documentos, porque a lei existe para assegurar esse acesso à informação, garantir esse direito constitucional. Então, acredito que haverá várias implicações aí para a instituição também. E aí, como eu falei, né, o profissional, se for contratado pela CLT, pode até ser demitido por justa causa, ou então o prestador de serviço pode ser desligado do quadro. Wilton, tem só uma última pergunta aqui. Eu não sei como é que você definiu aí a questão de tempo. Eu vou ler essa última pergunta e você define depois aí. Perfeito. A Lorena pergunta aqui, boa noite, gostaria de saber uma coisa. Se um colega menciona que tomei uma conduta errada, mas eu não tomei, por exemplo, solicitei ultrassom, mas o pedido, acredito, tenha sido perdido, o que devo fazer? O pedido perdeu, mas constou no prontuário? Eu não sei dizer aqui. Porque o que importa para nós aí é o prontuário, né? É a prova maior que ela vai ter. Claro que se tiver o pedido, melhor ainda. Mas se ela não tiver como comprovar isso no prontuário que solicitou o exame, fica complicado. Aí ela pode sofrer as responsabilizações. Ela disse sim, está no prontuário. Ela disse que existe o registro no prontuário. Ok, então se ela solicitou, foi solicitado. Está no prontuário, é uma prova a favor dela. Ok. Togo, eu vou, nesse momento, passar a palavra para o doutor Abel. O doutor Abel gostaria de fazer uma abordagem. E, em seguida, eu acho que a gente vai já partir para o término. Eu tenho duas perguntas, mas perguntas bem tranquilas, né? E depois nós partimos aí para o nosso encerramento. Doutor Abel, por gentileza, fique à vontade. Eu acho que a pergunta do Dr. Rodrigo foi uma pergunta muito feliz. A gente que trabalha no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, a gente se depara por diversas vezes familiares ou amigos que fazem parte do corpo de funcionários do hospital e a gente interna um paciente que tem suspeita ou então confirmação de HIV. E esse é sempre um temor nosso, sempre para preservar o paciente e a instituição. Então a gente fica assim eu sei que a instituição tem um livro de conduta e tudo mais, mas a gente sempre fica com muito cuidado para que isso não seja, que o sigilo médico do paciente não seja quebrado. Eu acho que eu acho que a gente espera a ética profissional e que as obrigações funcionais sejam respeitadas, mas é uma coisa que eu vejo que, principalmente em casos específicos, a gente tem que criar algumas outras barreiras para que esse sigilo seja respeitado. É só uma colocação que a gente se depara rotineiramente no serviço. Obrigado, Abel. A senhora quer fazer algum comentário, doutora? Não, a
acredito que realmente devemos observar essa parte do sigilo, como eu também já ponderei antes, né? Que é um documento extremamente sigiloso e o profissional deve tomar muito cuidado quanto a essas informações. Doutora, eu só gostaria, primeiramente, fazer duas pequenas perguntas, bem tranquilas, né? Quero aqui, nesse momento, agradecer também pela belíssima explanação aí até o momento, né? Pelas dúvidas que foram aqui sanadas e pelos ensinamentos aqui que foram colocados. Mas a primeira pergunta vem na questão da alta pedido, né? Infelizmente, nós temos aí alguns casos, eu entendo a questão da pandemia, mas principalmente no nosso hospital do anexo, alguns pacientes que estão em isolamento, ainda estão em tratamento, né? Muitas das vezes, assim, ficam se sentindo oprimidos e acaba solicitando a alta pedido. Muitas das vezes até contrária à decisão médica. E isso acaba gerando um transtorno não só para a equipe no sentido geral, mas também para os demais familiares. Então, assim, eu queria saber de você qual que seria o melhor respaldo. Eu sei que nós temos termos jurídicos, sei que também temos termos éticos, né, para poder nos respaldar nesse sentido, mas qual seria a melhor forma para nos resguardar nesse sentido? Então, esses são alguns questionamentos que nós temos enfrentado também, casos de pacientes que não querem a internação, né, que vão ao contrário, né, do entendimento médico. Alguns profissionais têm, inclusive, que fazer um boletim de ocorrência, né, porque o paciente não quer ser internado e nós estamos numa pandemia e a orientação é a internação e o isolamento, então ele está colocando não só a vida dele em risco, mas também a da coletividade. Então, é uma situação bem séria. Alguns profissionais, principalmente nas UAIs, fazem realmente o boletim de ocorrência, e está certo, e tem que constar também no prontuário. Então, vocês perceberam que ao longo da nossa conversa, tudo é o prontuário? Então, inclusive na situação de alta precoce, ou alta, né? O paciente não quer ficar internado. Discute-se muito isso, que manter um paciente internado obrigatoriamente, compulsoriamente, configuraria aí um cárcere privado, né? Então, o médico não tem como obrigá-lo. Então, é bom colocar no prontuário. O paciente foi informado sobre que o tratamento não foi finalizado, está pedindo alta, entendeu? Então, constar tudo isso de forma detalhada. Agora, assim, em caso de não querer ser internado, o boletim de ocorrência pode ser também uma alternativa além do prontuário. Porque pode depois agir de má fé, alegar que o médico não deu o atendimento devido, né? Porque realmente alguns utilizam desse argumento, que a alta foi precoce, mas o paciente que não quis. O paciente às vezes não respeita o tratamento pós-operatório e depois alega a culpa no médico, né? Porque não teve um desfecho muito bom ali depois no futuro. Perfeito. Então, o prontuário é uma arma um aliado muito bom para vocês médicos. Perfeito. A última pergunta, ela vem ao encontro daquilo que nós conversamos hoje mais cedo, né? A questão do preenchimento correto da declaração de óbito, né? Além de tudo, da descrição no prontuário do desfecho. Muitas das vezes um paciente pode estar internado em uma enfermaria ou até mesmo em um leito de UTI, né? E ele pode evoluir com uma intercorrência e como você mesmo mencionou. Nossas UTIs hoje, elas estão cheias, né? São pacientes com um grau de uma gravidade bem complexa, então os nossos profissionais eles acabam ficando um pouco sobrecarregados nesse sentido. Em virtude disso, a descrição correta, principalmente da intercorrência que foi ali abordada pelo colega, ela é de suma importância que seja colocada nos prontuários. Hoje em nosso hospital, né, o Togo foi muito feliz na colocação, nós temos uma comissão, né, que faz a avaliação bem rigorosa de todos os prontuários e de todos os óbitos. E com isso nós temos aí as inconformidades que podem vir a chegar para nós e muitas das vezes conformidades essa que nós temos que acionar a comissão de ética ou acionar também o colega ou em alguns últimos casos encaminhar até o próprio Conselho Regional de Medicina. Mas o que me chama a atenção é que nós médicos, né, a gente sabe disso, nós muitas das vezes não sabemos fazer o preenchimento correto da declaração de óbito.
Então, assim, isso acaba se tornando uma prova, né? Vamos falar agora na língua jurídica, e eu queria saber uma melhor orientação nesse sentido para que os nossos colegas, inclusive nós estamos aqui nesse momento nos assistindo, não só profissionais da área da saúde, né, profissionais da equipe multi, mas também estudantes de medicina também estão nos acompanhando nesse momento. Então, eu queria saber de você, né, uma melhor orientação para que evitemos maiores transtornos em relação ao preenchimento na declaração de óbito. Conforme eu tinha ponderado anteriormente, né, a pandemia trouxe essa mutação, são várias mudanças ocorrendo ao mesmo tempo, né, e também as condutas vão modificando com as medidas profiláticas, etc., para adequar e fazer o melhor no momento. Então, a orientação que eu dou, né, eu até informei que pode ser assim facilmente acessado, tem uma orientação muito objetiva no site do CREMESP, porque em São Paulo, como foi um epicentro, teve muitos casos, né, iniciais aí da pandemia. Então foi o primeiro estado assim que nós tivemos como referência nessa situação aí da descrição do óbito, da declaração do óbito. Então o CREMESP, né, que é um órgão muito respeitado, orientou que o médico vai, né, na análise clínica do paciente, vai ter que analisar os sintomas, se é típico de COVID, e se o atestado der, né, positivo, como pacientes que vieram a óbito, né, tiveram o quadro clínico compatível com o COVID e deve ser atestado o COVID, né. Agora, aqueles casos que não são suspeitos, que morreram por outros fatores, né, foram outros sintomas, deve constar suspeito, mas não suspeito de morte por Covid, né? Então, realmente ficou uma celeuma, difícil compreensão para os médicos, porque cada estado, cada instituição tem um entendimento. Eu tenho como referência, né, o estado de São Paulo, que adotou essas alternativas, inclusive também orienta caso tiver comorbidade para também constar, né, nessa declaração de óbito, porque é um fator aí que é prejudicial, né, na questão do COVID. Então, se tiver os sintomas, que é o quadro compatível, né, que é apresentar a insuficiência respiratória aliado com os demais sintomas e atestar COVID, ok, porque não pode, hoje eles também não estão fazendo a autópsia, né, para verificar, até mesmo pelo risco de contaminação. Então, a orientação que eu dou é verificar os sintomas, né, e juntamente com o atestado positivo. Caso contrário, constar que foi uma suspeita e não que o óbito foi de COVID, né? Pode ser que o paciente seja assintomático, como eu dei o exemplo, e faleça de um infarto. Não foi, a causa mortes não foi o COVID, né? Então, isso aí também, para não prejudicar a família, né? No momento posterior, de velório, etc., sepultamento, como a gente até tinha conversado anteriormente. O doutor consta como no prontuário? Só por curiosidade. Tem constado como vocês no hospital? Depender bem da fisiopatologia, ou você está mencionando só do COVID em si? Tá, estou falando do COVID. A do COVID, muitas das vezes, por insuficiência respiratória, né? Isso. Que é a principal causa. Só que na causa básica, né, se caso ele seja um caso positivo, nós temos que ser obrigados a colocar que ele realmente colocou aqui um caso positivo, né? Entendi. Não, eu acredito que o posicionamento de vocês está sendo certo e é o devido porque deu positivo e tem os sintomas do COVID. Agora, aqueles casos assintomáticos, né, que tem outras chances de ser outras doenças, é complicado atestar a COVID, né? Os pacientes, os familiares estão questionando essa situação. Então, são suspeitos por contágio, mas não suspeito por morte de Covid. Então, realmente, ficou uma celeuma muito difícil para os profissionais atestarem a declaração do óbito. Perfeito. Então, declare o Covid se há os sintomas e der positivo, né? Ok. Dr. Togo?
Oi, Toco. Peraí. Abriu aqui. Bom, tem duas questões que estão dentro disso já, mas eu acho que a gente já está com um horário bem avançado aí, Wilton. Basicamente, a Lucely comenta que ela tem experiência na área de atendimento primário nas UAS e que quando você chama a polícia, nem sempre eles atendem. Eles dizem que isso não tem cometimento de crime e que, portanto, não teria necessidade de fazer BO, boletim de ocorrência. E ela pergunta como que a gente faz, que é uma pergunta que o próprio Rodrigo depois já complementa. A gente deve fazer um relatório de alta a pedido, registrar no prontuário para evitar algum questionamento posterior ou não faz esse registro? Enfim, ainda a questão da alta a pedido. Eu tenho visto isso mesmo. Os médicos andam questionando que até temos problemas com os policiais, são muito a favor do paciente, né? Que eles são pacientes. Então, eles já chegam, né, com uma certa resistência. Realmente, o boletim de ocorrência seria uma prova a mais, né? Mas, na falta dele, realmente, nós temos um único documento que é o prontuário. Então, constar realmente no prontuário. Na verdade, o prontuário é fundamental. O boletim de ocorrência seria um complemento. Precisa ter testemunha, doutor? Um laudo de alta pedido? Como é que é? Olha, como nós também já falamos, o médico tem autonomia para escrever no prontuário, então goza de uma presunção de veracidade, entendeu? Então acredito que não há necessidade de testemunha. Mas, no direito, quanto mais provas você tiver e elas forem mais concretas e fortes, melhor ainda. Mas acredito que não há necessidade, devido ao fato de gozar de uma presunção de veracidade. Aí o paciente, para afastar aquilo, ela que vai ter que comprovar, entendeu? Entendi. Porque o prontuário está lá e ele tem que ser seguido. E ele é um meio de prova idôneo. Ô, doutora? Sim? Só complementando rapidinho, tá? Na verdade, quando eu coloquei de não constar o relatório de alta pedida, a minha preocupação grande é o seguinte: o paciente alegar ignorância depois num eventual processo. Na medida do seguinte, olha, eu consto no prontuário, expliquei para o fulano de tal, que vou colocar na minha área, que ele tem o diagnóstico de apendicite aguda, que ele deve internar, que ele deve operar, mas o paciente se recusa e ele deseja ir embora para casa, certo? E aí eu vou e faço um relatório de alta a pedido. Ou seja, eu, médico, sabendo que ele corre risco de vida, concordei que ele saia do hospital. Escrevi no prontuário que eu concordo que ele saia do hospital. Futuramente, no processo, ele não pode alegar para o juiz: mas eu estava fora de mim, ele me explicou, mas eu não entendi, eu sou ignorante, e ele que tinha que resguardar pela minha vida, e não sei o quê. Então, se ele concordou que eu deveria sair do hospital, ou, sei lá, o familiar dele coloque depois, nos condenar e a gente acabar gerando prova contra nós mesmos, entendeu? Não, doutor Rodrigo, né? Doutor Rodrigo, o que acontece? Não tem como o médico amarrar o paciente, obrigá-lo, porque senão pode configurar aí o cárcere privado que eu falei. Caso ele queira, né, e seja entendimento dele, depois ele alegar isso, se valer da própria torpeza futuramente, isso não vai ser legal para ele, porque você tem constado no prontuário que informou o paciente, então como lá na frente ele vai ter que comprovar uma incapacidade ou algo nesse sentido. Agora, se você não constar no prontuário, realmente você pode ser responsabilizado, pode falar que você agiu com negligência, deu alta precoce e contribuiu para o desfecho do paciente, mas se você constar, eu te garanto que você está resguardado, inclusive no processo judicial. Informei o paciente sobre os riscos, que ele não pode sair do hospital, que tem que fazer o procedimento, tem que fazer o acompanhamento, mas o paciente insistiu e não quer ficar no hospital. Assina a data e aí houve a alta precoce. O paciente assume toda a responsabilidade. Tem instituição que tem um termo de responsabilidade, ou dos familiares ou do próprio paciente. Eu acredito que seria interessante todas as instituições terem esse termo. Olha, eu contei no prontuário, mas você vai ter que assinar um termo de responsabilidade, que é um termo específico, que lá pode já ter em cada instituição um termo já pronto nesses casos, entendeu?
Eu acho que seria um respaldo a mais para vocês. Tem algumas que já utilizam esse termo, de alta, que o paciente assume toda a responsabilidade por não terminar o tratamento. Perfeito. Mas, se a gente não tem esse termo, o único documento que nós temos realmente é o prontuário. Nosso melhor amigo. Ou inimigo, né? É isso aí. O Wilter, eu não tenho mais nenhuma questão, aqui no chat também nenhuma questão Não, mais, já vou me despedindo aqui, agradecendo muito, viu, doutora Tuane, mais uma vez, Eu que muito agradeço. obrigado. Obrigada Muito a obrigado vocês. mesmo, foi muito elucidativo, muito esclarecedor, tá? Obrigada. E muito boa noite para a senhora e para todo mundo que esteve presente. Eu agradeço muito aos presentes aí, viu? E pelas perguntas também. Foi muito bacana hoje. Muito legal. Boa noite. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Hugo, eu quero aqui agradecer também, viu? Quero agradecer a doutora Tuane aí ter aceitado esse convite para estar aqui conosco nesse webinário. Foi um sucesso, viu, doutora? Parabéns. Parabéns pela excelente aula que você deu para nós aí, administrou para nós nessa noite. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento em nome da diretoria do hospital, em nome da pessoa do doutor Alide, né, que é o nosso diretor técnico do hospital. Quero agradecer aqui nesse momento todos que participaram conosco até esse exato momento, né, os profissionais das UAIs, os profissionais que trabalham conosco aqui no hospital, os profissionais de outros hospitais, hospital de clínicas, os hospitais privados que estão sempre participando aqui conosco. Agradecer a Sociedade Médica de Uberlândia, o Conselho Regional de Medicina, né, a própria UAB, né, o escritório Hernandes Fidelis, que, com certeza, nosso agradecimento pela oportunidade de ter essa noite, né, um ensinamento, vários ensinamentos. Eu acho que, com certeza, para todos que aqui estão, excelente, doutora, parabéns. Quero deixar aqui as portas sempre abertas para outras oportunidades. Quero deixar também que, se caso precise também de nós também estamos à sua disposição. Então, o meu agradecimento. Para todos que estão nos assistindo, quero deixar aqui, a aula foi gravada, depois eu vou estar disponibilizando o link para que todos possam ter acesso, né? Então, eu sempre deixo salvo no Drive do Gmail, que acaba sendo uma aula pesada, então, para todos depois terem acesso. Aqueles que entraram, alguns estudantes que necessitarão do certificado, depois só me chama no chat ou no meu próprio WhatsApp, vou estar emitindo o certificado para vocês. E, mais uma vez, o meu agradecimento por essa belíssima noite, por esse grande ensinamento. Doutora, parabéns. Eu acho que você foi muito feliz falar da questão do médico do futuro. Nós precisamos realmente estar sempre colocando na posição do próximo. Falo isso como médico nesse exato momento, não na função como diretor clínico, mas deixo aqui, para quem me conhece, sabe muito bem, eu acho que nós devemos sempre colocar na posição do outro, né? Sempre olhar nos olhos, sempre pegar na mão, sempre ter um diálogo aberto com aqueles, né? Hoje, mais cedo, nós falamos da questão da solidariedade com os familiares, dos entes queridos. Hoje nós já estamos aí quase com 220 famílias, né, que perderam seus familiares diante dessa pandemia em nossa cidade, sem falar no Brasil e no mundo, né? Então o que a gente pode pedir é para que Deus possa estar aí nesse momento dando um discernimento para todos nós, para todas as famílias, né, que possam aí, talvez a ciência encontrar um caminho e que nós possamos aí rapidamente voltar às nossas vidas normais com os nossos familiares e com os nossos entes queridos. Então quero deixar aqui o meu agradecimento. E vou pedir para todo mundo aqui só liberar as câmeras para a gente fazer aquela selfie de final, de encerramento. Se puder todos estarem liberando as câmeras aí, eu quero agradecer também. Eu não posso deixar de agradecer, né, a Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa do professor Dr. Gladstone, que sempre tem nos apoiado, né? Hoje, com o 6º webinar, nós já tivemos mais de 1000 participantes nesses 6 webinários. Hoje, graças a Deus também, doutora Tuane, só para lhe ressaltar, foram mais de 100 participantes aqui conosco durante todo o webinar. Então, meus parabéns. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Então, vou pedir para todo mundo abrir as câmeras para a gente fazer aquela live, a selfie, né? Selfie. Eu gostaria de agradecer o convite. Adorei participar, adorei a iniciativa de vocês. Toda iniciativa nessa área eu acho de grande valia. Adoro trabalhar para vocês, médicos, profissionais da saúde. O que precisarem, pode me chamar aqui.
podem me chamar no WhatsApp, estou aqui para ajudá-los, sempre auxiliá-los. Esse é o meu trabalho e eu faço, acreditem, de coração também, tá? Um grande abraço para vocês e muito obrigada. Ok, obrigado. Pessoal, uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Jesus abençoe vocês todos. Mais uma foto. Amém. Pronto, fiquem com Deus. Valeu, João. Forte abraço. Doutor Zé Alfredo, fica com Deus. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Muito bom, muito bom. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite, Togo. Tamo junto, nos prontuários. Tamo junto nos prontuários. Com certeza.